Bem, pessoal, vamos lá então seguir com o exemplo, né? Eu estava falando para vocês aqui que a gente vai criar o ID agora, né? Vou criar uma página aqui, já estou com um projeto pronto aqui no Eclipse. Vou chamar a página HTML de exemplo CSS, tá? Tá aqui. Dá um título para a página, exemplo CSS. Vou criar uma div, pois já disse a vocês que a div, divisória, divisão, a gente gosta de utilizá-la como um container, não é? Vou colocar 3 elementos aqui dentro, tá? Vou colocar um texto. Colocar um span aqui. Ok. Bem, se nós mandarmos rodar aqui agora, no navegador padrão aqui, simplesmente texto comum. Eu escrevi errado aqui. Perdão. Tá aqui, né? Vamos atualizar. Ok. Ok. Bem, nós vamos aplicar aqui, né, um CSS a esse conjunto de elementos aqui, né, através do bloco style desta vez, ok? Então vamos lá. Entre as tags head, vocês estão vendo, eu estou no final aqui praticamente da tag head, né? Nós vamos abrir uma tag chamada style. Vocês percebem aqui que ela já, no caso aqui, já veio, o Eclipse já completou para vocês aí o tipo, que é um text barra CSS, né? E já fechou a tag para vocês. Aqui dentro vocês podem já começar a declarar o bloco CSS, né? No caso, se nós voltarmos lá na nossa apresentação, não é? Na parte que diz lá sobre a declaração de únicos elementos, no caso elementos ID, né? A gente tem aqui o seletor ID, né? Como que a gente faz referência no CSS para um seletor ID, né? Então vamos lá então. Como é que a gente faz referência para o nosso seletor ID? Vamos voltar lá no Eclipse, né? E vamos começar a identificar. A gente viu aqui que tem que chamar pela hashtag. Só que nós não temos nenhum ID criado ainda nos elementos, né? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na div, chamar a palavra reservada, desculpe, é ID, coloca o sinal de igual, abre aspas duplas, e aí a gente pode dar um nome qualquer aqui. Vou chamar de minha div, ok? Pronto. Esta div agora tem um ID, lembrando que ID é único, né? É exclusivo, ninguém mais pode utilizar este nome aqui como ID dentro deste documento HTML, ok? A partir de agora eu já posso aplicar aqui, né, a parte aí do CSS relativo ao único elemento, aí no caso o ID. Mas antes, vamos aplicar o elemento, no caso, a todas as divs do nosso documento HTML. No caso, nós só temos um aqui, não é? Eu vou criar aqui mais duas divs, né? No caso, eu estou copiando, né? Para ir um pouco mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Ok? Onde apenas uma ali tem o ID, ok? Vocês podem perceber aqui que são 3 divs e apenas uma tem o ID. Então vamos lá então. Já vimos lá na nossa apresentação aqui que para selecionarmos todos os elementos, né, de um tipo, no caso aí, por exemplo, parágrafo, né, nós simplesmente chamamos o seletor aqui, né? Então, para que nós possamos lá, no exemplo que nós estamos realizando aqui, selecionar todas as divs, então nós temos que fazer o quê? Simplesmente chamar o seletor div, abrir o bloco de declaração e agora realizar a declaração em si. Vamos mudar a cor interna
de todas as divs. Vamos colocar em azul. Lembrando que esta cor eu posso utilizar o literal dela, pois ela está naquela tabela das 16 cores autorizadas pelo WTC. Recomendadas, né? Bem, fizemos aqui, porém lembre-se que temos um ID aqui, ok? Então vamos até o navegador, vamos atualizá-lo. Olha só. Inclusive aquela que está com o ID, se vermos aqui o código-fonte da página, não é? A primeira div aqui continua com o ID, não é? E mesmo assim ela sofreu os efeitos do CSS. Mas por quê? Porque no caso nós não temos nenhuma declaração, né, afetando esse ID. Então ela se coloca ainda como uma div, né, como as outras. Agora, se nós chamarmos, né, no caso aquele ID que foi declarado, utilizando a hashtag minha div e abrindo o bloco de declaração e colocando, por exemplo, modificando a cor interna desta div para, por exemplo, vermelho, vamos verificar o que ocorre. Somente a cor daquela div foi alterada, não é? Então vocês percebem que a partir do momento que você declara, né, algo para aquele ID, a partir desse momento, né, ele deixa de ser igual aos outros. Aquele elemento deixa de ser igual aos outros e passa a responder somente a declaração aqui, né, que pertence ao ID. Tá certo? Ok. Porém, né, vão me perguntar, vocês podem estar se perguntando, tá, mas isso só serve para um elemento, por exemplo, um elemento de bloco, né, que no caso a div é um elemento de bloco, né, que está envolvendo outros elementos? Não. Nós temos aqui um elemento que foi selecionado, né, todo no documento, né? Falamos que todas as divs do documento serão selecionadas e terão a sua propriedade color alterada. E se eu alterar, por exemplo, aqui, pegar esse parágrafo e declarar um ID, não é? E, por exemplo, chamá-lo a esse parágrafo de FIAP, não é? O que será que ocorre? Vamos verificar no navegador. Nada ocorre no navegador. E se nós realizarmos aqui agora uma chamada, né, para esse ID? O que acontece? Vamos ver. Olha só. Estando mesmo dentro de um elemento totalmente selecionado, o ID responde. Percebem? Foi selecionado. Perfeito. Então a gente consegue selecionar elementos, né, no caso aí, como ID em qualquer parte do documento HTML, não é? Então isso facilita bastante a nossa vida, certo? Voltando aqui à nossa apresentação, né, ao nosso documento aqui, temos também uma forma aí de selecionar vários elementos, mas não todos. No caso aí a gente utiliza o seletor class. É um pequeno ponto aqui, como vocês estão vendo. Ele é utilizado aí para grupos de elementos, não é? Que vão receber o mesmo estilo, tá? A gente declara como? A gente vai até o elemento HTML e declara lá a palavra-chave class. Coloca o sinal de igual, aspas duplas e dá um nome para essa classe, tá? E vem aqui no CSS, a gente coloca um ponto, o nome que foi declarado, abre o bloco de declaração e altera a propriedade aí que você quer. Vamos fazer um exemplo? Ok. Então agora eu vou variar um pouco. Vou pegar o parágrafo aqui da primeira div, ok? Vou declarar um class aqui. Vou chamar de texto. Vou copiar aqui para andar um pouco mais rápido. Vou até este H1 aqui. Também vou declarar como texto. Vocês estão vendo que são elementos diferentes que eu estou declarando para a mesma classe. Vou pegar este span da terceira div aqui também. É um elemento totalmente diferente. Está em outra div também. Ok? E agora vamos declarar aqui, né, no caso,
a classe dentro do CSS. Vamos, né, fazer a declaração desta classe. Bem, coloquei o ponto e agora vou chamar aí o nome da classe, que é texto. Vou abrir o bloco de declaração e vou alterar a propriedade. A propriedade é color, não é? E eu vou alterar agora, está certo? Vamos colocar aqui a cor aí para black. Vamos ao navegador para visualizar. Pronto. Todos os elementos com a classe texto foram alterados aí para a cor aí, né? Black, a cor preta, não é? Então, vocês viram que é bem simples a utilização aí, né? Para todos os elementos, para um elemento apenas e para um grupo seleto aí de elementos, né? Bem, mas e aí, se você quisesse, né, alterar várias propriedades desses elementos? Poderia? Sim, poderia. Por exemplo, você está trabalhando ali no caso com uma div, não é isso? As divs, elas possuem fundo, né? Como eu já disse, é um elemento HTML de bloco. Então, existe uma propriedade aqui chamada background color, onde nós podemos também alterar a cor de fundo, no caso aí, desta div. Ok? Peguei a minha div e estou mudando a cor de fundo dela. Vamos lá verificar. Foi alterada a cor de fundo da div. Perfeito. Bem, agora variando um pouco, nós poderíamos alterar qual propriedade mais dessa nossa div. Você poderia, nesse caso, agora que você consegue visualizar o fundo, poderia mexer na largura, né, no caso, da sua div. Vamos colocar 30 pixels. Olha só. Né? Você mexeu. Pode mexer também na altura. Né? Vamos colocar aí 50 pixels. Faltou o ponto e vírgula. Olha só. Estão vendo que está misturando o texto porque justamente nós estamos achatando, né, a div. Vamos dar um pouco mais de espaço aqui para que ela tente voltar ao normal aqui. Ainda não conseguiu, vamos colocar aqui 100 pixels. Pronto. Ainda assim ainda falta um pouco ainda, né, um tamanho. Você pode também utilizar aqui a parte de porcentagem, não somente pixels, ok? Opa, coloquei o símbolo errado. Tá aí. Aí no caso ele fica responsivo em relação ao navegador, não é? Estão vendo, né? Ok, pessoal. Vamos prosseguir então com a nossa aula. Beleza. Vimos aí então, né, a aplicação aqui do CSS para todo um grupo, né? Para todo um tipo de seletor, para um específico e para um grupo seleto. E agora aqui eu tenho que mostrar para vocês as três formas da utilização do CSS. Em uma tag HTML, que é o inline, no cabeçalho no head, né? E em um arquivo CSS externo. No caso, no cabeçalho head, foi o que nós fizemos aqui agora, né? Vocês viram aqui no bloco style, esse é o no cabeçalho, tá? Vamos ver aqui agora um exemplo inline, numa tag HTML. Lembrando que esta forma inline, ela é a forma mais agressiva, vamos dizer assim, não é? Ela é a forma que sobrepõe todas as outras, ok? Então, cuidado na hora de utilizar esta forma aqui de aplicar o CSS. Vou colocar aqui, tá, a cor aí, né, no caso, modificando a cor interna ali do texto, né, da div, né, que vocês vão ver aqui. Fechar aqui. Vamos colocar black. Vamos
modificar aqui, voltar para o navegador e vocês vão ver que a cor ficou desta forma. Mas aí vocês vão me perguntar, poxa, mas eu selecionei a minha div e coloquei todas essas propriedades e coloquei a cor como vermelha. Como eu acabei de dizer, o estilo inline que você aplica sobrepõe-se a qualquer um outro que venha. Ele é o último estilo a ser carregado, então cuidado ao utilizar esse estilo. Ok? Bem, feito este inline, né, vamos partir agora para o arquivo CSS. Mas como que eu faço com o arquivo CSS? A primeira coisa, né, é a gente organizar o nosso projeto, né, no caso web aqui. Né, você tem uma pasta raiz, cria uma pastinha CSS dentro do seu projeto raiz ali, né, e cria um arquivo CSS. Okay? Aqui no Eclipse é bem simples, né, você pede para ele criar um order lá, chama o CSS e cria um arquivo CSS. Pode dar o nome que você quiser. Aqui no meu caso eu dei o nome de estilo. E aqui dentro você não digite tags HTML, ok? Simplesmente você utiliza o que? As declarações CSS. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar, no caso eu vou recortar para não sobrepor, né, essa parte aqui não sobrepor o que eu vou aplicar aqui. Então eu vou retirar daqui, eu vou recortar, tá pessoal? Daqui. E vou apagar aqui o bloco style. Então, recortei, vim para o bloco, para o arquivo CSS e colei. Vocês estão vendo que aqui temos apenas declarações. Não temos aqui o que? Não temos aqui nenhuma tag, né, HTML, ok? Apenas as declarações temos aqui, ok? E seus blocos, né, e as informações. Ocorreu, acho que disparou algum alarme aqui próximo. Bom, está aqui o arquivo, mas como que eu faço referência? Se a gente for lá no navegador agora, a gente vai ver que, né, se der um F5, perderam-se todos os estilos, porque eu tirei, né, apenas o estilo, né, que seria aqui no caso, né, seria o inline. Se a gente mudar aqui para um outro aqui, vocês vão ver que ele permanece ali firme e forte, né? Mas eu vou tirar esse inline aqui também, para que não afete, né, a aplicação desta forma aqui agora. Como que eu faço para aplicar um arquivo, né, um CSS através de um arquivo externo? É simples. Você já criou o arquivo, tem o endereço do arquivo, está dentro de uma pasta na sua raiz, né? Você simplesmente vai vir ali entre o head, né, do seu documento HTML, vai chamar a tag link, ok? Dentro da tag link, chame lá a propriedade hell, para dizer que, que o tipo que você está carregando é do tipo style sheet, que é uma folha de estilos. Pode dar um type também, né, porque isso aqui é bem semântico, né, para o navegador, né, para ferramentas e afins, ok? Isso aqui é bom aí, né, a gente declarar isso tudo, né? E por fim, você vai dizer aonde está o seu arquivo. No caso, a minha página HTML está aqui dentro de páginas e o meu arquivo está aqui dentro de uma outra pasta, não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aquele modo de navegação, né, para ele voltar a alguns diretórios. Vou colocar uma barra, vou falar para ele entrar na pasta CSS e carregar aqui o arquivo estilo.css, né? Vocês estão vendo que a tag ali ela não fecha, é assim mesmo, tá? Bem, vamos até o navegador e vamos dar um F5. Olha só, o estilo voltou, né? O arquivo foi carregado com sucesso, tá certo? Voltando para a nossa apresentação, né? Bom, aqui algumas explicações, né? Eu já disse para vocês, né, que não é recomendado utilizar o CSS inline, né? Mistura muita informação. O CSS no head também, o style também não é recomendado, né? E aqui o recomendado, que é esse último que eu utilizei, né, que é o arquivo CSS. Bom, aqui a forma de sobreposição que eu já expliquei para vocês também. Bem, nós vamos dividir agora, né, nossos estudos assim. Dividiremos, né, em grupos: cores de fundo, fontes, textos, links, listas, agrupamento de elementos, box models e outras propriedades. Tá?
Temos aqui ó, o grupo de cores de fundo. Background Color, Background Image e Background Repeat. O Background Color, eu já mostrei para vocês, define a cor de fundo. Background Image é a propriedade que define uma imagem como fundo. E Background Repeat é a propriedade que controla a repetição de uma imagem de fundo. Esse Background Repeat, né, a gente pode alterar, passar esses possíveis valores aqui. Repeat X, a imagem se repete na horizontal. Repeat Y, a imagem se repete na vertical. Repeat, a imagem se repete em ambas as posições. E No Repeat, a imagem não se repete. Okay? Temos Background Attachment e Background Position. Attachment, essa imagem se ficará fixa na tela ou se ela vai acompanhar, aí, no caso, né, você quando rolar no caso, quando você rolar a página. Então temos os possíveis valores, que é o Scroll e o Fixed. E o Background Position, né, que você pode passar aí os possíveis valores, Top, Center, Left, né, e Right, para poder posicionar a imagem na tela. Vamos fazer aí, no caso, eu não coloquei aqui também Background traço Size, onde você pode controlar o tamanho desta imagem de fundo, ok? Vamos fazer um pequeno exemplo aqui no nosso já exemplo que nós estamos pronto aqui no nosso Eclipse. Vamos, no caso aqui, lá no nosso arquivo CSS, né, vamos selecionar, né, um seletor aqui chamado Bore, né, que nós conhecemos aí como o corpo do nosso elemento, né, e vamos alterar algumas propriedades. Vamos primeiro, né, chamar aqui a propriedade Background Color. Vou colocar a cor amarela. Bem, se nós formos lá, já alterou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar só o background aqui desta div, para ele não atrapalhar aqui a imagem, tá? Só para a gente poder ver. O próximo, eu quero colocar uma imagem de fundo. Background Image. Quais são os possíveis valores para o Background Image? Só tem um, pessoal. Ou melhor, tem None e Inert, mas a gente vai utilizar aqui a URL. E o que vai aqui na URL? Vai o mesmo valor que vai, por exemplo, quando a gente chama a tag image lá no SRC, o caminho da imagem. Eu já criei uma pastinha aqui, image, né, img, e coloquei uma imagem lá dentro. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um F2 aqui só para copiar o nome da imagem, para não cometer nenhum erro de digitação. E vou fazer a mesma coisa lá da navegação. A minha página de exemplo está aqui dentro de uma pasta páginas e a imagem está dentro de uma pasta img. Vou fazer a regrinha da navegação aqui. Vou colocar a pasta e, né, no caso aí, vou colocar o nome do arquivo, ok? Então, se a gente for até o navegador, olha só, a imagem está se repetindo, né, por todo o fundo, né? Bem, vamos continuar aqui então. Vamos utilizar aqui aquela background repeat e vamos colocar no repeat para ele não ficar se repetindo. Vamos ver? Olha só, a imagem ficou centralizada, ficou ali no canto e ela não se repetiu, né? E agora, vamos colocar aquela background attachment, né? E vamos colocar ela fixa, tá? Para ela não se mover, tá certo? Então, fizemos isso, né? Ela já está aqui, não está se movendo. Temos aqui agora a background position. Tá? Vamos alinhar a imagem no topo e no centro, tá, da nossa página. Pronto, está alinhado. Agora, lembra aquele que eu não declarei para vocês ali, que é a background size? Né? Ele não está declarado aqui, pois não existe aqui na biblioteca do Eclipse, tá? Mas ele existe na biblioteca do CSS, ok? Então nós podemos aí declarar, por exemplo, né,
100 pixels para a nossa imagem e ela será afetada igualmente. Você pode, por exemplo, declarar um primeiro valor, esse primeiro valor é a largura e o segundo valor é a altura da imagem. Vamos lá? Ok? Você pode também deixar aqui, né, o valor em porcentagem para que, né, ela possa acompanhar aí a página. Né? Só cuidado aí para, né, não sofrer nenhum problema aí de esticamento de imagem. Ok? Pessoal, eu vou parar por aqui, vou deixar aqui na tela para vocês uns exercícios, ok? Que a gente tem aí. Aqui apenas um exemplo, né? Para vocês poderem fazer também, se quiserem. E aqui os exercícios, ok? Então, aguardo vocês até a próxima. Um abraço e até mais.